Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui de volta. Temperatura agradável, pelo menos em termos de Holanda, tá? 0 grau de manhã, um nevoeiro incrível, mas bem diferente, bem melhor do que no Canadá. No Canadá, ontem recebemos umas fotos de alguns amigos de lá, menos 25 e 60 centímetros de neve, bem diferente. Pois é, grande diversidade tem esse planeta, é uma diversidade maravilhosa. Isso é que nos encanta, né? No Brasil, um calor incrível, desse eu não tenho saudade não. Mas vamos lá, vamos continuar nossa saga. Eu tinha o vídeo anterior, os vídeos anteriores, que eu comecei a falar sobre essa história oculta de Jesus Cristo, de como existem outros livros que são mais antigos do que os evangelhos canônicos, considerados canônicos, né? Documentos bem mais antigos que nos mostram um outro Jesus, uma outra filosofia, uma outra linha de pensamento, que não foi adotada pela Igreja Católica Romana, nem a protestante, nem as suas derivações, por motivos vários. Já conversamos sobre isso. Mas o importante é perceber que nós estamos montando bases, fazendo esse piso, esse background, essa coisa onde nós possamos nos apoiar para poder avançar com um assunto que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora no nosso planeta, de um modo geral, porque a crise é planetária, de como essa influência, que supostamente é extraterrestre, extradimensional, atuou lá no passado e está se refletindo agora aqui nos nossos tempos, de uma forma muito ruim. Sistema bancário, o sistema de controle, né? E as religiões, de um modo geral. Todas elas com o único objetivo, com o único intuito de controle. Vamos começar. Eu peguei um trecho do livro do Jim Marsh. Pois bem, o Jim Marsh é uma figura incrível. Texano, baixinho, sempre usa um chapéu. Também usava uma série de chapéus, é falecido. Ele morreu de câncer há uns anos atrás. Eu conheci em Toronto, quando ele foi fazer uma palestra na Universidade de Toronto. Eu morava bem perto, ali no campus. E consegui comprar vários livros dele, passei a acompanhá-lo. Ele é um pesquisador, um jornalista investigativo, daqueles que a gente não encontra mais. Um dos livros dele, chamado Crossfire, né, fala sobre a conspiração sobre o assassinato do presidente Kennedy. O livro é de 1989. Esse livro foi tão importante na análise que ele fez que virou um filme produzido por Oliver Stone. O filme chama-se JFK. Quem quiser assistir, ali mostra muita coisa interessante. Mais uma vez, a história não é a que nos contaram oficialmente. Pois bem, nós vimos no vídeo anterior que poderiam haver várias hipóteses de catástrofes do nosso planeta. Uma injeção de plasma violenta, uma massa coronal enorme atingindo o nosso planeta, fritando tudo que podia estar na superfície. A inversão dos polos magnéticos já aconteceu e vai acontecer de novo, e já está acontecendo. As pistas de pouso, algumas pistas de pouso nos Estados Unidos e no Canadá tiveram seu direcionamento mudado. A marcação que tem na cabeceira da pista, aquele númerozinho, é a marcação em relação ao norte magnético. Algumas marcações já foram alteradas porque o norte magnético, alguns anos atrás, ficava dentro do Canadá, na Baía de Hudson, ao norte do Canadá. Hoje está indo em direção à Groenlândia e move-se a quase 50 km por ano. A coisa está indo, não se sabe quando vai acontecer essa inversão, mas ela está acontecendo sim. Às vezes ela varia muito, o norte magnético fica sambando para lá e para cá, mas dessa vez ele começou a ir em direção à Groenlândia. Então nós temos a injeção coronal, inversão dos polos, a aproximação do Nibiru, para quem segue a teoria do Zecharia Sitchin, né, que um astro entrando no nosso sistema bagunçaria tudo e provocaria esses grandes cataclismas. Ou um meteoro. Young Dreer, causado por um mesmo choque de um meteoro, traria um inverno gigantesco. Durante anos ficaríamos no inverno, numa idade do gelo, e depois, quando derretesse, viesse essa poeira assentasse, começaria uma nova civilização, porque sempre haveriam sobreviventes.
Pois é, são várias teorias, né? Mas aí é o seguinte, quando esse holocausto, né? Amanhã começa a poeira a baixar, ou as águas a descerem, etc., os sobreviventes enfrentariam um período de regressão à barbárie, no caso. Voltariam para a Idade da Pedra, que tudo teria sido eliminado. Os humanos restantes iriam fazer o melhor que pudessem para começar a reconstruir suas civilizações num processo lento. E agora sem a ajuda dos seus deuses. Porque a maioria deles, quando aconteceu esse período, fosse por que motivo fosse, foram embora. Ou fugiram para suas dimensões, ou foram para os outros planetas, ou ficaram no espaço. Como todas as instalações, todas as cidades teriam sido soterradas, destruídas, muitos desistiram desse projeto Terra e foram para outras bandas. Alguns deles ficaram aqui, alguns híbridos, né, também ficaram e tentaram e vieram continuar, tentaram restabelecer uma nova civilização com os escombros daquela que foi embora. Foi um processo lento. Nós vemos isso muito na tableta de argila, traduzida por Noah Kramer, e tem também o Zecharia Sitchin fala sobre os lamentos de Ur, quando os sobreviventes lamentam a destruição, né, da região. No caso do Zecharia Sitchin, teve o dilúvio provocado pela chegada do Nibiru, né, a suposta chegada do Nibiru. Mas depois ele continua que houve sim uma guerra com armas de destruição em massa que eliminaram boa parte daquela cidade e do povo também. Também é contado nas histórias da Índia, né, que Mohenjo-Daro e outras cidades que foram supostamente destruídas por um ataque vindo de cima, com um nível de radiação altíssimo encontrado lá até hoje. Tem fotografias de esqueletos chapados nas avenidas de Mohenjo-Daro. Então nós vemos, as histórias do Mahabharata falam sobre essa guerra das estrelas, esse combate estilo Star Wars, que arrasou também com cidades inteiras, com civilizações inteiras, a briga entre os deuses. Então nós temos várias hipóteses, várias. O que nós vamos fazer é procurar pistas para ver qual delas é a mais provável que tenha acontecido. Vou continuar aqui, rolar o meu Word. Ok. Bem, os humanos estavam ansiando pelo retorno daqueles deuses que os ajudaram tantos e podem ter expressado esse anseio através da arte, evocando voo, tentando mostrar como eles voavam. Lembra bem, eu sempre comento nos outros vídeos, quem usava esses aparatos, né, como no relato de Ezequiel, nos relatos dos Vimanas, lá na história da filosofia hindu, no Mahabharata, no Ramayana, nos Vedas, não era o povão, sempre eram os deuses ou a elite, ou aqueles que eles determinavam como seus porta-vozes, né? Então, eu já comentei num vídeo anterior, no Culto ao Cargo, que quem participou desse tipo de trabalho, dessa arte, produzia aquilo que nós chamamos hoje de culto carga, né? Os seguidores do culto carga existem até hoje lá na Melanésia, no Oceano Pacífico, no Pacífico Sul. Eles acreditavam que, fazendo essas imitações daquilo que eles viram, os deuses lhe trariam mercadorias de novo, né? Essa carga. Isso viria em grandes pássaros de metal. Eles acreditavam especialmente que tais profecias estavam se tornando realidade durante a Segunda Guerra Mundial. Como eu já expliquei no vídeo lá atrás, eu não lembro o número agora. Depois eu vou ver se eu acho, dou uma olhada lá no índice e vou colocar aí para vocês. Eu ainda estou esperando a Magdalena ter um tempinho para poder me ajudar a fazer a relação dos vídeos, para publicar aí com o assunto específico, fica mais fácil, um índice, né? Então, foi essa culto carga começa quando os aviões americanos e japoneses lançaram comida e material nas selvas para o avanço das tropas aliadas. Após a guerra, os nativos construíram pistas de pouso simuladas e até rádios de bambu, armas de madeira, de bambu, num esforço para preparar-se para o retorno dos deuses, né? E essa prática continua até hoje, ele virou um culto cargo. Mas aviões de bambu, pistas, rádio, rifles, é impressionante. Isso tem tudo a ver com o que nós vemos hoje nas ruínas arqueológicas, onde a turma reproduziu em pedra, porque já não conseguia ter mais aquele equipamento, aquela máquina, aquela nave
aquela arma, nada, então eles reproduziram em pedra, porque durante muitos séculos a arte de esculpir em pedra foi possível porque eles ainda tinham alguma maquinaria. Depois isso também se acabou. As civilizações que vieram passaram a usar o que sobrou. Tem muita coisa grega que não é grega, de ruína grega que não é grega, é muito mais antiga. Muitas das estátuas de Buda que se vê na Ásia não tem nada a ver com Buda, são de entidades muito anteriores. As ruínas de Borobudur na ilha de Java tem nada a ver com o budismo, foi sincretizado, foi incorporado à filosofia religiosa que surgiu. Isso é muito claro, eles chutam aquelas datas, o templo tal na Índia, isso é muito comum na Índia. O templo é muito mais antigo do que aquela datação que a arqueologia oficial nos impõe, né? Outro que falou também sobre esse assunto do culto cargo foi Eric von Däniken, aliás foi o primeiro que começou a falar sobre isso. Ele viu no culto cargo, a influência do culto cargo atrás das famosas linhas lá de Nazca, no Peru. Parecem pistas de pouso, os desenhos daqueles animais, né, na planície. Como é que eles conseguiram aplanar uma montanha inteira? Igualzinho uma pista de pouso, é impressionante. Vocês podem olhar as fotos para ver. Ele especulou que nos tempos antigos, inteligências desconhecidas desembarcaram em Nazca e estabeleceram 2 pistas antes de partir. Eu não sei para que eles queriam pistas se as naves não precisavam de pista, mas enfim. Muito mais mistérios, né? Como diria a minha avó, mistério. As tribos incas testemunharam sua chegada e depois estenderam as pistas e adicionaram várias outras, copiando, né? Para induzir os deuses a retornar. É possível que eles tivessem naves que precisassem de asas para poder voar na nossa atmosfera? No espaço não precisa. Mas aqui na atmosfera eles precisariam se não tivessem sistemas antigravitacionais? É uma hipótese. Muito bem. Essas gravuras só podem ser vistas por quem estiver no ar. Você estando na planície de Nazca, você não vai entender nada, não consegue perceber que existem aqueles desenhos que foram descobertos durante a Segunda Guerra Mundial por um piloto americano, sobrevoando a área, viu aquelas figuras. Muito bem, após essa inundação, essa catástrofe que aconteceu lá no norte, no leste da Palestina, Abraão mudou seu povo para o sul. A história do Abraão também, ele sai de Ur, da Mesopotâmia, sai de Ur, onde é a Suméria, e se dirige para o leste da Palestina, para de lá e para o Egito. Abraão mudou seu povo para o sul, onde gerou Isaac quando ele tinha 100 anos. Talvez tenha muita influência aí do seu gene híbrido. Abraão era um híbrido. Então tem Jacó, filho de Isaac, ficou conhecido como Israel, o nome logo depois aplicado a um povo que ainda iria surgir, porque eles eram sumérios. O povo israelense, né, não existia, o povo hebreu. Alguns acreditam que o nome de Israel é nada mais, nada menos que uma combinação dos deuses egípcios Osíris e Ra, e o deus mesopotâmico El, aquele principal dos sumérios. Né? Mas isso é uma hipótese também. Então, a defesa do Jim Marsh. Né? Por cerca de 35 gerações, ou mais ou menos 875 anos, os israelitas transmitiram relatos orais das histórias de Abraão e dos Anunnakis, até que finalmente escreveram as suas histórias em hebraico, bem mais tarde. A vida de Cristo, então, muito mais tarde, foi adicionada a essa mistura toda. Depois, as suas histórias foram traduzidas para o grego. O resultado, então, foi autorizado por uma associação de governantes, incluindo o rei James I da Grã-Bretanha, que publicou a Bíblia oficial de James, a versão James. Então, agora nós lemos essas histórias na forma da Bíblia, que também deve ser entendida, né, como uma narrativa dessas histórias sumérias, uma narrativa bem tardia, claro, com biomodificações, etc, etc. Então nós vamos pensar agora como é que nossas histórias agora vão aparecer daqui a 2000 anos, se a humanidade sobreviver. Vai ser muito interessante. Muito bem, então nós vamos ver que nós só estamos arranhando a superfície de uma riqueza impressionante de dados que nós temos aí disponíveis, né? Tanto arqueológicos quanto nas tabuinhas cuneiformes. E todas essas evidências apoiam a narrativa bem louca, né, de que nós tivemos uma influência, sim, desses elementos extraterrestres ou interdimensionais. Esses fatos podem não dizer toda a verdade da nossa história, porque eles provavelmente estão apontando, mas eles podem não ser o exato, exatamente aquilo que ocorreu, mas ele nos dá uma pista, né,
e vai nos dando a direção a seguir, né? Então nós vamos ver que, embora as histórias da Suméria e da Mesopotâmia sejam absolutamente verdadeiras, essas histórias chegaram até nós através de milhares de anos de tradução oral e escrita, e sempre podem estar um pouquinho distorcidas ou muito distorcidas, né? Dependendo da versão. Provavelmente, em alguns casos, o Jim Marsh acha que elas foram deliberadamente distorcidas pelos Anunnakis, para que a gente não tivesse a chave para penetrar nos segredos deles. Mas essas histórias são, na verdade, eu também penso, é o mais próximo que nós chegamos perto dela, né? Que possamos chegar mais perto da verdade será através dessas histórias que sobraram, que restaram, que nós estamos aqui agora futucando. Pois bem, o Jim Marsh ele continua, ele fala sobre um artigo do Dr. Horn, que resumiu essa história. Ele observa: deixemos claro mais uma vez que não acreditamos que as antigas histórias da Suméria e outras histórias da Mesopotâmia sejam absolutamente verdadeiras. Essas histórias chegaram até nós através de milhares de anos de tradução oral, e esses escritos estão fadados a ser um pouco distorcidos. Na verdade, provavelmente, em alguns casos foram distorcidos deliberadamente pelos Anunnakis para que nós não tivéssemos acesso aos segredos deles. Ele continua: eu sinto que essas histórias antigas são provavelmente o mais próximo que chegaremos da verdade hoje em dia. E, obviamente, essa revisão da história antiga teve e continuará a ter um impacto profundo na ciência convencional. O Dr. Horn ele renunciou ao cargo de professor de antropologia e de biologia na Colorado State University em 1990. Ele renunciou ao cargo para poder continuar a pesquisa dele. Depois ele concluiu que as explicações convencionais para a origem do homem que ele estava ensinando eram absurdas. E depois de muito estudo, ele também passou a acreditar que os extraterrestres estavam intrinsecamente envolvidos na origem e desenvolvimento dos seres humanos. E se alguns Anunnakis tivessem permanecido na Terra devastada, eles teriam se encontrado abandonados em um mundo primitivo, assim como o astronauta retratado por Charlton Heston no filme O Planeta dos Macacos. Eu amei esse filme, é fantástico, é o 1, é bem antigo. Então eles estariam sem a infraestrutura para fabricar os itens mais simples e teriam perdido o uso de sua tecnologia superior, mas não o conhecimento dela. E certamente não ficariam satisfeitos em simplesmente serem mais um membro de uma horda de seres primitivos, de macaquinhos. Mas como esses visitantes poderiam controlar uma população humana cada vez maior? Como é que poderia uma pessoa, ou mesmo um punhado de pessoas, controlar várias, milhares ou milhões de pessoas? Certamente que não pelo controle físico, mas sim pelo engano, pelo sigilo e o uso de duas instituições históricas de poder. Primeiro a religião, depois as finanças. Vamos caminhando. É por aí. Nossos visitantes também poderiam ter tentado nos controlar por meio de guerras turbulentas e a escravidão, que é praticada até hoje. Em alguns lugares do planeta, sim, inclusive aí. Né? Inicialmente, nossos ancestrais, bem primitivos, eles sentiram admiração e reverência por esses visitantes tecnologicamente avançados que vieram dos céus. Afinal, o que o humano primitivo poderia voar ou realizar atos que deveriam ter parecido magia pura, como o autor e cientista Arthur C. Clarke afirmou certa vez. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Apesar da nossa deferência, os seres humanos pensavam nesses visitantes apenas como observadores ou mensageiros dos céus. Somente depois que os líderes Anunnakis começaram a nomear governantes sobre a humanidade, o conceito da religião entrou em jogo. E assim, ao invés de lidar diretamente com a crescente população humana, esses deuses antigos ordenaram um corpo administrativo ou sacerdócio para transmitir decretos e instruções, bem como interpretações políticas. Esses clérigos tinham um gosto de riqueza, tinham um gosto pela riqueza e pelo poder. Sempre falei, a razão do poder é o próprio poder. Dar poder a um homem, lascou. Um gosto que eles relutavam em abrir a mão. Você vê até hoje. O camarada sabe que está errado, sabe que está fazendo uma coisa errada, mas ele tem o poder, tem dinheiro, tem o poder econômico, tem poder total de decidir sobre a vida das pessoas. Você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Eu tenho controle sobre isso. Isso é uma coisa impressionante do ser humano. Então, eles começaram a nomear, né, a religião entrou em jogo, eles passaram a lidar diretamente só com os seus representantes. Esses clérigos eram
terríveis, um gosto que eles não abririam mão até hoje. A religião logo evoluiu para uma estrutura rígida de dogmas, catecismos, dízimos e obediência. Ou me obedece, ou você vai ser excomungado. E não é só isso, eles conseguem fazer uma divisão de tal forma que dentro da própria religião eles começam a abrir várias derivações. Né? A minha é melhor que a sua, meu Deus é mais bonito e mais cheiroso que o seu, o meu é mais bonitinho, o teu é horrível. É por aí. E nunca se resolve. Então você mantém um controle muito mais fácil. Tudo que é dividido é fácil de governar. Os romanos usavam isso na vida inteira, todos os povos tiveram isso. Quando você divide, você governa. Está acontecendo no mundo agora, multipolarizado. No Brasil, a turma briga um com o outro por questões partidárias. Enquanto lá atrás a turma faz a festa. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, de acordo com os escritores Peter Jung e Jenny Lee, eles são de origem chinesa, americanos, eles falaram também, são acadêmicos, eles dizem que entre aqueles que ele está entre aqueles que se colocam entre aqueles que estudam fenômenos extraterrestres. Eles se consideram, é uma linha que está acontecendo agora entre os acadêmicos, que são exocientistas. Eles sugerem que outros extraterrestres que vieram à Terra depois dos Anunnakis tentaram manipular os seres humanos geneticamente, tecnologicamente, também através de dogmas religiosos e rituais. Aparentemente, esses extraterrestres realizaram grandes feitos para serem adotados como os deuses, né? Eles tinham grande paixão pelo ouro e outros recursos minerais. O ouro pode ser aquela história do ouro monatômico, não é? O uso tecnológico, não sabemos. Eles fizeram grandes feitos para serem adorados como os deuses, e na época das primeiras civilizações humanas, que foram registradas na Síria, Babilônia, na China, etc., as religiões estavam muito bem estabelecidas e se fundiram com a estrutura política predominante, sempre caminhavam juntas. Certas civilizações haviam estabelecido firmemente a ideia que o clero poderia ser a única autoridade religiosa e que a realeza era um direito divino, assim como a rainha da Inglaterra. Não é? Todos eles, rei é direito divino, não é imperador. Imperador até eu posso ser, posso me declarar imperador da Holanda. Se vão aceitar ou não é outra história. Mas o rei não, o rei vem de uma linhagem divina, lá de trás. Os sacerdotes ungidos que adoravam Deus exortavam seus seguidores a demonizar os adoradores dos outros. E qualquer um que deixasse de oferecer lealdade ao seu único Deus verdadeiro era castigado como blasfemador, pagão, adorador de Satanás ou coisa pior. Pois é, só para ilustrar, aqui na Holanda a palavra Lúcifer é fósforo, viu? Não tem nada a ver com o diabo. Então, à medida que os deuses físicos, os primeiros visitantes, sumiram de vista, as religiões que eles criaram tornaram-se metafísicas, e o conceito de Deus evoluiu de um ser físico para uma entidade sobrenatural, onipresente, mas antropomórfica. Os conflitos mais antigos entre os antigos astronautas tornaram-se uma metáfora para as guerras antigas e uma luta entre um novo Deus e sua contraparte maligna, Satanás. É Satanás. O ministro batista e autor Paul Von Ward, eu gosto muito dele, tem vários livros dele, escreveu sobre o desenvolvimento da religião sobrenatural no que nós chamamos de berço da civilização, começando há 3.000 anos atrás. Eu acho que é mais antigo. Aqui as religiões surgiram de cultos ausentes, de seres avançados. Culto de seres avançados ausentes. Desculpe, eu tenho para traduzir, às vezes eu me engano. Né? Um culto de seres ausentes, de seres avançados ausentes. Então eles descreviam seus deuses como seres mágicos e imortais e deram o próximo passo em direção à sobrenaturalidade. A especialista religiosa e autora e professora de religião de Princeton, a Elaine Pagel, tem vários livros dela, inclusive sobre os livros da Mar Morto. Recebeu prêmios, ela é premiadíssima pela Fundação Rockefeller, Guggenheim, Mellon Aspen Institute. Ela atuou no conselho de administração desse Aspen Institute, fazem muitas pesquisas em cima dessas histórias. Ela observou que a primeira menção de Satanás ocorre em algumas referências dispersas na Bíblia hebraica. É Al-Shatan, Satan é obstatanás, né? É obstáculo, opositor, não tem nada a ver com aquele diabo chifrudo que solta enxofre pelas ventas, não. Então nós vamos ver que os contadores de histórias judeus apresentaram uma figura sobrenatural que eles chamavam de Ha-Shatan, que pode ser traduzido do hebraico como adversário, opositor ou obstrutor, algo que impede você de fazer alguma coisa. Né?
Então, ao contrário, ele é um dos servos obedientes de Deus, né? Os seus mensageiros chamados... Ao contrário, nós temos o contrário da versão dele como Satã, o diabo, né? Ele seria um servo bem obediente de Deus, um dos seus mensageiros, que é o chamado em hebraico de Malaquim. Ele era membro da corte celestial, né? Malak, então, quando se traduz para o grego, se torna ângelos. Daí vem a palavra anjo. Não tem nada a ver com anjinho de bundinha vermelhinha voando com asinha, nada. A história de como um dos mensageiros de confiança de Deus se voltou contra ele veio de vários relatos de contadores de histórias hebraicas pré-bíblicas, ok? Uma versão era que Satanás e seus seguidores foram expulsos do céu depois que se rebelaram contra as ordens do seu comandante em chefe. Os outros afirmaram que eles violaram a política de não ter contato com as mulheres humanas e se acasalaram com elas. A história dos anjos caídos. E assim, né, nós vimos que o mensageiro Satanás recusou se curvar diante de um irmão mais novo, proclamando: por que você me impressiona? Eu não vou adorar alguém que é mais jovem do que eu. Eu sou mais velho, então ele é que deveria me adorar. Tem essas confusões, essas histórias que vão rolando e vão se modificando ao longo do tempo. E qualquer que seja a origem da rebelião de Satanás, a Pagels argumentou que Satanás representaria a hostilidade humana contra outros humanos, lutando contra o Espírito de Deus. A Pagels explicou que os cristãos mais tarde voltaram à imagem de Satanás com uma gama muito maior de alvos, né? Eles usaram a palavra Satanás em várias outras ocasiões contra várias pessoas, contra várias instituições, contra o Império Romano, por exemplo, o seu governo que perseguia os cristãos, depois contra os inimigos íntimos e depois contra outros cristãos a quem eles chamavam de hereges, adoradores de Satanás. E por causa disso muita gente virou churrasquinho. O que eu vim, ela continua, o que eu vim a ver quando as pessoas invocam Satanás, seja no primeiro século ou no século XX, é que elas têm em mente não apenas um ser sobrenatural, mas também alguns seres muito humanos. As pessoas que dizem, por exemplo, Satanás está tentando dominar esse país, mas estamos resistindo a ele, sabem exatamente o que aquela pessoa tem em mente, e provavelmente pode citar nomes, né? Eu vou te invadir o seu país porque Satanás está no controle do teu país, né? E por aí, muito presidente usou, né? Eu faço isso em nome de Deus, lutando contra Satanás. E Von Ward, aquele pastor, ele elaborou um ponto de vista que combina com o ponto de vista de Pagels, afirmando que a história deixa bem claro que os hebreus simplesmente seguiram o exemplo do seu Deus patrono. Eles rotularam seus oponentes estrangeiros ou domésticos, né, o vizinho ou aquele cara que mora na cidade vizinha, de adoradores satânicos de Beelzebub, Belial, etc., o príncipe das trevas, Cabrunco, e vai por aí, né? Em troca, seus oponentes provavelmente gritariam seus próprios epítetos de "você é um infiel", o que significa infiel ao verdadeiro Deus deles. Tá sempre essa confusão que eles botam no meio da gente. De acordo com Von Ward, uma confluência de eventos históricos forneceu a base para o sobrenaturalismo ocidental durante o Império Romano. E esses eventos incluíram o desenvolvimento de cultos não humanos ausentes no Oriente Médio, a adoração hebraica de Yahvé, que se acreditava ser o líder religioso dos deuses antigos, e o novo e convincente culto reformador de Jesus de Nazaré. Von Ward também atribuiu o surgimento do sobrenaturalismo ao surgimento simultâneo de instituições poderosas, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades organizacionais romanas, a criação de uma igreja centrada em Cristo, deles, né? O poder de Roma para elevar o culto cristão de Paulo ao status de religião, porque, como comentei no vídeo passado, o que nós temos no cristianismo não é cristianismo, é paulinismo. Foi uma... né? Cancelaram o original e colocaram o outro que surgiu depois. E um conselho de bispos, né, que nós vamos ver, elegeu no concílio de Nicéia, começou ali um processo de eleição dos textos que seriam incluídos na Bíblia e outros que seriam simplesmente cancelados, né? Então, principalmente aqueles que mostravam um Jesus histórico, um Jesus mais humano. Von Ward diz que gerações de humanos desenvolveram lentamente um mecanismo de defesa, uma vez que os deuses antigos
não eram mais visíveis. Os Anunnakis aparentemente decidiram cuidar dos seus próprios assuntos, foram embora, mas os humanos se sentiram desolados por se sentirem abandonados, e assim a teologia sobrenatural foi um mecanismo de defesa criado para ajudar a lidar com a dor e a ansiedade de uma separação óbvia dos humanos dos seus deuses. Um dos propósitos era assegurar aos humanos que os rituais religiosos trariam seus deuses falecidos de volta à Terra ou reconectariam os humanos a eles no reino sobrenatural. Religião é religar, né? A tradução. Com a ascensão do Império Romano, os guardiões dos segredos antigos mudaram sua sede da Mesopotâmia para Roma. O poder se transfere da Mesopotâmia para Roma. E com o declínio do Império Romano, o cristianismo tornou-se uma instituição importante. Com a fundação da Igreja Romana, os poderes da elite governante dispararam. E ainda hoje, né, nós vamos ver o David Icke, que fala sobre isso, a Igreja Católica Romana, controlada pela Sociedade Secreta Jesuíta, permanece no centro das operações dos Illuminati. Pois é, chegamos neles. Vai render muita coisa. Mas nós vamos voltar àquele Jesus que nós comentamos no vídeo anterior, no Códice Askew, quando ele mostra as viagens espirituais que fazemos depois da morte, saindo dessa dimensão, combinando com a filosofia hindu, dos mestres hindus, dos Vedas. Nós vamos voltar. Mas como eu comentei já em outros vídeos, vamos fazer esse looping para poder ir montando essa base. Eu mostrei agora uma visão do Jim Marsh e de outros autores, Paul Von Ward, que eles mostram como é que esse poder veio sendo transferido até chegar hoje em Nova York, Londres, Amsterdã, nos grandes centros, Bruxelas, nos grandes centros financeiros mundiais que estão sob esse controle e que nos controla também. Não é?